Bom dia, amigos do grupo. Mais uma vez estamos aqui no canal Orquídea e Arte. Faça você mesmo. Eu vou apresentar hoje para vocês essa orquídea. Ela é a Cataseto Yuyum Golden Sun. Eu adquiri ela no Mercado Livre, tá? E sempre que eu adquiro uma orquídea, a primeira coisa que eu faço é transplantar. Tiro ela do vaso original, porque o substrato com o qual ela vem é um substrato que por dentro tem uma esponja que retém muita água por muito tempo, e se não for tirada essa esponja, o rizoma dela dentro do substrato apodrece. Essa aqui eu ainda não fiz porque eu a recebi assim, olha, era só mesmo essa parte aqui, né, do pseudobulbo, que ela vem sem a folha. Ela vem só o pseudobulbo. Por quê? Porque as folhas já caíram lá no orquidário, né, e o bulbo, né, a orquídea, ela entra em um estado de dormência. Ou seja, esse bulbo ele para de emitir brotos e fica se recuperando da energia que ele gastou, né, para acumular mais energia. Isso é estado de dormência, literalmente, ela dorme, ela para de produzir para poder se recuperar, né, armazenar mais energia para lançar um novo uma nova folha, uma nova folhagem. Aqui como está agora. Quando eu a recebi, não tinha nenhuma folhagem. Depois ela começou a emitir esse brotinho, tá? E ele agora já está num tamanho razoável, mais ou menos uns 10 centímetros. Então já está na hora de fazer a troca do substrato e passar para um vaso maior. E o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês como fazer um vaso de garrafa PET transparente, que é ótimo. Esse preto aqui, olha, todo preto não é bom, porque dentro do substrato precisa penetrar a luz, né? Incidir uma luz indireta para que as raízes dela possam, né, receber essa luz e ajudar na fotossíntese dela, na absorção melhor dos nutrientes pelas raízes, para que ela possa, assim, emitir, né, um, um, um brotinho mais saudável, né? E, consequentemente, uma floração, né, mais saudável, mais bonita. Então, eu tenho aqui, vou mostrar para vocês. Esse aqui é que eu comecei a fazer, é de uma garrafa PET de 2 litros, tá? Fiz aqui os rasgos para poder, né, ela fazer uma melhor drenagem da água, e eu vou fazer aqui no meio outros rasgos para as raízes delas poderem sair do cachepô, né, do vaso. Ela vai emitir umas raízes bem finas. As raízes mais grossas ficam embutidas dentro do substrato, absorvendo a energia, o alimento da água com os fertilizantes, né, que eu irei aplicar nela. Já o rasgo que eu vou fazer aqui na lateral é para que as raízes mais finas possam sair, né, do vaso para absorver mais luz, né, que vão ser incididas indiretamente, né? Ela não pode pegar luz direto do sol, ou pelo menos pegar só a primeira luz da manhã ou só a última da tarde, tá? O sol pleno não é bom para ela. Então eu vou fazer aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês primeiro aqui. Essa é uma garrafa PET, tá vendo? De 2 litros que eu usei para cortar, né? Essa aqui é a que já está cortada. Eu vou fazer aqui nas laterais com um ferro quente. Eu cortei ela toda com ferro quente aqui, ó. Tá vendo? Aqui tudo, ó, foi ferro. Cortei ela toda com ferro quente. Não usei estilete nem faca para não deixar aquelas partezinhas
do plástico, né, bem finas, porque vão danificar a orquídea quando encostar nele. Então eu cortei com o ferro quente, porque ele vai cortando e já vai boleando, ó. Pode passar o dedo que não corta. Então vamos lá, vou fazer. Já fiz aqui, né, esse rasgo aqui com o ferro quente. Agora aqui no meio vou fazer outro, olha. O ferro tá bem quente, ó, tá vendo, ó? Olha como é rápido, tá vendo? Aqui, ó, aqui. Por aqui, as raízes mais finas vão poder sair para absorver mais a luz, né, que será incidida, né, indiretamente sobre elas. Isso é muito bom para a orquídea, tá? É necessário para que ela possa, assim, né, se fortalecer, né, com a luz infravermelhos do sol, que vai ajudar na absorção de nutrientes pelas raízes grossas e também da fotossíntese, né? Pelo todo o restante do vegetal, tá? Vou fazer mais uns furinhos aqui no meio, ó. Aqui, ó. Bem grosso o furinho, tá vendo? Bem largo, ó. Tá vendo? Dá para passar uma caneta aqui daquelas bem grossas. Isso é muito bom para que ela possa emitir as raízes aéreas dela, que ela necessita. Se você vê na natureza uma orquídea, né, dessa Catasetum, ela na árvore ou na rocha, você vai ver que ela emite muitas raízes fininhas, né? Você pode até pesquisar na internet, né, digitando a Catasetum na natureza. E isso vai acontecer. Pronto, ó. Acabei de fazer os rasgos e os furos, né? Agora eu vou mostrar para vocês como vamos fazer esse replante, né? Vou dar uma pausa agora e depois eu continuo para estar com tudo prontinho. Pronto, aqui está o substrato que eu vou usar, tá vendo? Esfagno rosa, nacional mesmo. O bom é o chileno, importado do Chile, é muito bom, tá? Mas aí o que acontece? O chileno, ele armazena mais água por mais tempo. Esse rosa, né, nacional, ele não mantém a umidade dele por muito tempo, né? Manter a umidade por muito tempo não é muito bom para as plantas, porque apodrece a raiz. Então, eu usei esse rosa nacional. E temos aqui é esse aqui já está embebido, tá? Isso aqui é a água com enraizador. Aqui é ele, tá? Seco, dentro da embalagem que veio para mim, tá? Ele, ele, ele seco assim, tá? Você não pode usar direto, tem que umedecer para ele inchar bem. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, como é que é. Tá vendo? Fininho, ele seco, fininho. Depois que ele é embebido, né, na água, ele já não fica mais assim. Ele fica, vou espremer aqui a água para vocês verem e vou tirar. Ele fica bem inchado, olha. Tá vendo aqui, ó? Bem inchadinho. Tá vendo? Ele tem que ficar assim, ó. Você espreme bem a água, deixa ele só úmido, aí depois você replanta, tá? Vamos tirar agora a orquídea do substrato velho. Aqui, tá vendo? Aqui ela ainda não saiu nenhuma raizinha por baixo, ó, mas ela tá cheia de raiz, né? E a raiz aérea, ela não emite, por quê? Porque esse vaso é todo fechado. Ele é usado mesmo só para o cultivo dela e depois enviar para o cliente.
Então, nós vamos ter que tirá-lo com muito cuidado, ó. Tá vendo aqui a raizinha nascendo, ó? Muito cuidado, que ela se quebra muito facilmente. É muito frágil. Então, vamos tirá-la, ó, apertando assim, ó. Ela sai, ó, tá vendo? Sai fácil, ó. Tá cheia de, ó, casca de pinos, né? Pedaço de carvão. E tá vendo o esfagno que vem com ela? Ó, bem molhado, tá vendo? Então tem que tirar tudo. Tem que tirar todo esse esfagno velho, né? E colocar um novo com enraizador. Uma semana depois de colocado esse substrato novo, o esfagno, o que que a gente vai fazer? Aqui, ó, vou usar o auxílio da ponta dessa faquinha para tirar ó, todo o substrato velho. Porque ele vai se acumulando aqui, vai ficando umedecido por muito tempo e, e isso não é bom para as raízes. As raízes estão sadias, olha que bom. Tá vendo? Ó, raiz novinha. Essa aqui se quebra à toa. É aconselhável nem tocar nela. Então vamos tirar aqui. Eu vou tirar tudo e depois. Pronto. Já limpei, ó. Estão bem limpinhas as raízes dela, tá vendo? Não tem nenhuma raiz podre. Mas se tiver raiz podre, quando vocês tirarem a orquídea de vocês do vasinho, o que vocês devem fazer? Pegar uma faquinha ou uma tesoura própria para poda, esterilizar com álcool 70 ou no fogo, preferencialmente no fogo. Aquece até a ponta dela ficar bem vermelhinha, a lâmina onde vai ter o contato com a raiz. E depois colocar canela em pó, tá? Canela em pó, ela é um excelente fungicida, vai proteger a parte que foi lesionada e ela também age como enraizador e fertilizante, tá? Eu já preparei o substrato, aquele que eu mostrei para vocês, que estava de molho na água para umedecer, e já coloquei até o carvão. Piquei um carvão, tá vendo? Ó? O carvão assim, ó. Carvão vegetal, de fazer churrasco. Não pode ser usado, tem que ser o carvão virgem, tá? Você pica ele, depois lava bem para tirar o pó, tá? Porque o pó ele pode danificar a raiz, sufocar. Aí lava bem ele e depois mistura com o substrato, como eu fiz. Ou esfagno, ou casca de pinos, ou casca de macadâmia, né? Só não aconselho botar flocos de casca de coco. Não é bom, porque ela retém muita água por muito tempo, tal qual a esponja que vem sempre aqui, lá no fundo, tá vendo? Ali, ó, ali já é o rizoma da orquídea, tá? Tá vendo? Essa parte aqui, olha, da orquídea, aqui que não tem a raizinha nova, tá vendo? Aqui, ó, lá dentro, bem aqui, essa parte aqui, eles colocam uma esponja, tá? Então, vocês têm que tirar essa esponja. Se não tirar, o rizoma dela apodrece e mata a planta, tá bom? Olha só, cheio de raizinha nova, ó. Já tem as raízes, já, tá vendo? Que já cresceram. Essa aqui é a raiz velha e aqui raizinha nova, ó, se formando, tá vendo? Aqui também. Então agora vamos fazer o plantio dela. O que que eu fiz? Eu separei aqui, olha, brita, tá? A brita tá lavada, tá vendo? Para colocar no fundo do vasinho, tá? Vou colocar ela no fundo do vaso. Para quê? Para quando eu colocar o substrato e toda vez que for regar, ele não ficar caindo por esses buracos. E também para ajudar mais a arejar a planta por baixo. Ó, tá vendo? Pronto. Tá, isso aqui ele vai dar peso na planta para quando
ela tiver maior, tá? A força do vento ou o próprio peso, né, do broto dela quando estiver grande, o vegetal, não tombar o vaso. Então, ó, fica bem pesadinho, né? Vai ajudar na drenagem, fazer uma boa drenagem, né? E vai fazer peso no vaso. Então, vamos colocar aqui um pouco do esfagno, ó. Tá vendo? Coloca bem lá no fundo, ó, tá? Aperta bem. Aí coloca mais um pouco e depois nós vamos fazer o quê? Nós vamos, né, ancorar a orquídea aqui. Tá vendo as raízes? Né? Não é bom juntar elas todas, não. Você vai pegar um pouco do esfagno e vai colocar no meio delas, ó. Abre bem, tá vendo? Aqui, ó. Aí coloca no meio dela, para as raízes ficarem bem abertas. Aí coloca aqui dentro do vaso, né? Deixa eu levantar mais o celular aqui para vocês verem. Vou ajeitar aqui. Tá vendo? Aí, tá vendo esse broto aqui? Tá? E tem o outro, né? Pseudobulbo aqui, que vai emitir outro broto também. Então, vou ajeitar o celular, caiu. Vamos ver aqui. Desculpem, tá? Vou pausar para ajudar. Pronto. Já ajustei aqui o celular. Agora, como eu estava falando, essa parte onde está nascendo os brotinhos tem que ficar mais encostada lá do outro lado do vasinho, tá? Tem que deixar esse furo aqui livre e outro aqui livre, que é para poder colocar o arame, né? Caso queira pendurar. Aí depois o que a gente faz? Pega mais esfagno, aí vem e escora ela, para ela não ficar bamba. A orquídea, ela não gosta de ficar solta. Ela sente e não se desenvolve, tá? Então vamos colocar aqui o esfagno em volta dela. Assim, ó. E sempre com cuidado de deixar o rizoma, aqui o pseudobulbo, né, para fora do substrato. E quando apertar, muito cuidado para não machucar a raiz. Aí você aperta bem, tá vendo? Para ela ficar bem presinha. Vou botar mais um pouco aqui atrás, que ela não está bem presa ainda, ó. Pronto, ó. Pode balançar à vontade, ó, tá vendo? Ela tá bem presa. E deixar sempre o pseudobulbo pequenininho, que ainda não emitiu broto livre, e essas raízes novas que estão nascendo, para elas poderem ter espaço e liberdade para poder crescer, sem nada prejudicando o crescimento dela. Pronto. Deixa eu mostrar por cima agora como é que ficou. Olha, tá vendo? Ó, o pseudobulbo, ó, tá bem preso. Se balançar, ó, tá vendo, ó? Ele não balança. Viu? Olha lá, ó. A raiz novinha, tá vendo, ó? O pseudobulbo, tá vendo? Não pode ficar coberto. Vou tirar esse carvãozinho aqui. Ó. Pronto. Tá livre, tá vendo? Agora é só você colocar ele num lugar, né, que bata meio sol, ou sol pleno, sol na parte da manhã, sol pleno não, ou sol da parte da manhã, o primeiro sol, ou o último da tarde, né? Ou colocar num sombrite,
né, protegendo ela, um sombrio de 70%, tá ok? Então, essa é uma das formas de se plantar, né, uma orquídea, tomando os cuidados de deixar o vaso bem arejado e com bastante furo para as raízes dela poderem sair, as raízes aéreas, que as subterrâneas elas ficam presas ali, elas crescem dentro do substrato para absorver o nutriente dos fertilizantes que estará sendo colocado nela. Esse esfagno, como eu já falei para vocês, ele foi embebido na água com enraizador para ajudar a criar mais raízes nela, tá? Uma semana depois, já pode colocar o fertilizante nela, fertilizante para floração, porque ela já emitiu o broto, né? Ele agora vai crescer e emitir as flores. Então está na hora de já colocar o fertilizante, mas uma semana tem que esperar, por causa para não dar muita informação para a planta, né, do enraizador, fertilizante, que isso pode prejudicar ao invés de ajudar no desenvolvimento e na floração da planta. Um abraço para todos, muito obrigado e desculpa esse vídeo estar tão demorado, mas a próxima vez eu vou fazer um outro de 2 etapas. Agora eu vou mostrar para vocês, né, em um outro vídeo, a mesma planta, eu comprei as duas, né? Quase ao mesmo tempo, diferença de 2 ou 3 semanas, que também já está com um broto desse tamanho e que eu plantei no vaso de barro. Vou fazer outro vídeo para esse não ficar muito longo para vocês. Obrigado, não deixem de dar o like e visitar sempre o nosso canal. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.